Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde. Eu não sei bem qual é o horário que você vai assistir essa aula. Estamos aqui para iniciar a segunda aula do nosso curso de modelagem e costura infantil. E eu sou a Gerlane, como vocês já me conhecem, não é novidade para nenhum de vocês. Boa noite, Gilda, Dinólia, Andréia, Maria Souza, Ieda. Que bom que vocês estão aqui, gente. Iniciamos semana passada o nosso curso e trouxemos uma gama de informações muito importantes para todas vocês, né? Boa noite, Clarice. Tem bastante gente já aqui, né? Bom, vocês sabem que o intuito aqui, deixa eu ver se está bem colocado, não é nenhum estrelismo, então nós não precisamos demorar tanto, né? Vamos ser sempre bem objetivos. As pessoas que se matricularam receberam um PDF e, infelizmente, não há condições de quem não se matriculou se matricular, porque eu já enviei alguns materiais e o tempo é realmente bem curto, então não tem como ficar sempre reenviando, tá? Depois que a gente finalizar esse mini curso aqui, eu faço outra turma e aí quem participou desse não participa e participa pessoas novas, tá certo? Isso pra gente poder alcançar as pessoas e a gente ter uma ordem, tá? Pra gente poder iniciar e concluir todas com um objetivo. Boa noite, meninas. Eu peço a você que compartilhe, tá bom? Marque uma amiga, mande no privado daquela amiga que você sabe que gosta de modelagem e costura. E também nos grupos que são permitidos compartilhamentos, tá bom? Vamos lá, gente. Na semana passada nós conversamos sobre tabela de medidas, conversamos também sobre a estrutura corporal e eu expliquei para vocês alguns pontos bem importantes que nós não podemos deixar de conhecer, certo? Se você está aqui, se você está ansioso por essa aula, se você faz parte lá do grupo, você recebeu hoje dois arquivos em PDF, né? Um eu mandei semana passada, que era de boas-vindas, e o outro eu mandei hoje e também mandei novamente o de boas-vindas, explicando o funcionamento para quem não recebeu. Eu enviei para você aqui esse arquivo aqui, ó. Muda a cor, né? Ó. Eu enviei esse arquivo com 2 folhas, tá? Esse arquivo aqui, ele é no tamanho 2 anos, tá? Segundo uma tabela que eu gosto bastante, o busto da criança com 2 anos, ele é 52. Vocês já viram da aula de modelagem sem fita métrica? A minha fita métrica gosta dessas coisas, mas ela tá ali, já já eu pego. 52. Como é que eu vou saber se a minha tabela é uma tabela boa? Eu não vou passar para vocês uma tabela já pronta, tá? Por quê? Porque como é que funciona essa questão de tabela, gente? Eu posso passar para vocês, por exemplo, uma tabela de medidas que atende o meu público. Porém, será o meu público, será as características das crianças da minha região. E nem sempre as características do tamanho 2, por exemplo, que é esse tamanho que a gente tem aqui, ela vai atender a característica da criança de 2 anos, por exemplo, na África. Nós temos aluna aqui africana, né? Então, nós que trabalhamos com modelagem, nós precisamos nos atentar a algumas informações. Precisamos saber trabalhar com a modelagem industrial, mas precisamos saber fazer a correlação da característica daquela criança no individual e trazer para a atualização de uma tabela ou de uma base, né? Que é o nosso caso aqui, de uma base de modelagem. Então, gente, eu não quero que vocês se prendam a uma tabela, tá? Eu quero que vocês
compreendam os processos e que vocês saibam resolver essas diferenças, tá? Eu trouxe o arquivo aqui do jeitinho que eu mandei para vocês. Quem já imprimiu, ó, quem já imprimiu recebeu 2 folhas, certo? Quem não tem impressora, aguarda só um pouquinho. Durante essa semana eu vou ver aqui um momento que eu tiver um pouco mais livre. E aí eu vou fazer o traçado com as medidas dentro de um retângulo para você poder desenhar a sua base e você não perder nenhuma medida, certo? Vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês? Olha, gente, é tanta coisa aqui nessa cachola. Eu programei essa aula de vocês hoje de madrugada. Foi também o momento que essa basezinha ficou pronta. E aí, o que nós vamos precisar compreender? Para a gente trabalhar com a modelagem infantil, exatamente o que é o tema desse nosso mini curso. Boa noite, Genice, Adriana, Andréa, Maria Rocha. Eita, gente, que coisa boa, né? Nancy, Carmen do Equador, Karina, Laura. Um beijo para todas vocês. Vocês vão se saudando, tá certo? Para que eu não perca sempre a minha linha de raciocínio. Então, o tema que eu coloquei nesse mini curso é treinando habilidades. Como eu conversei na primeira aula, né, nós vamos treinar realmente a sua aptidão. Vamos ver o quanto que você ama esse universo, ou o quanto que você não conhece e vai se apaixonar. Mas o treinando habilidades é para você compreender que muitas vezes a gente sabe modelar, né? Nós somos top de linha, modelando aí o feminino. Talvez algumas de vocês são também top de linha modelando moda malha. Mas muitas vezes vem trazer para o infantil e carrega consigo algumas não, a maioria daquelas regras engessadas que eu vejo aqui na maioria dos cursos passando, que modelagem feminina, não, modelagem infantil é a mesma coisa do adulto, só basta reduzir as medidas. Isso é errado, nem tudo é você reduzir. Estamos tratando sim de um corpinho menor, mas nós precisamos nos atentar a algumas informações que nós não utilizamos lá. Nós utilizamos no feminino, né, no adulto, mas nós não precisamos utilizar aqui no infantil. Eu vou dizer para você uma informação assim bem importante, porque algumas pessoas já me questionaram quando receberam essa base, né? Criança, hoje está um pouquinho assim, um pouquinho mais trabalhoso a gente definir idades, porque os corpos estão se modificando bem cedo. Mas o que a gente tem de conhecimento de criança vai até 12 anos, né? Já entrando aí na pré-adolescência. Só que quando a criança está entrando no corpo de pré-adolescente, a criança já apresenta um certo voluminho aqui nos seios, né? As crianças até já usam um topzinho, um sutiã, gente, porque no meu tempo eu tinha peitinho, né, mas gordurinha, nem precisava usar. Mas tudo baseado na mídia. As crianças hoje em dia, né, 12 anos, elas já apresentam um volume nos seios. Então é o seguinte, a base ela vai ser diferente. Essa base que eu enviei para vocês, ela é uma base, ela tá baseada nessa medida que eu mandei para vocês do busto tamanho 52. E a base ela será a mesma até em média 7 anos, tá? Até 7 anos você vai trabalhar com a base infantil bem simples. Agora, a partir dos 8 anos, a criança já começa a apresentar algumas modificações no corpo. Então, essa base, quem tá com ela aí, pode observar que ela é bem retinha, né? Nós vamos fazer ainda aqui a junção das folhas e eu vou explicar aqui pra vocês. Ela é bem retinha, então ela começa aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui, que é a lateral da frente, ó.
Você tá vendo que aqui ela é uma lateral e ela não vai afunilando. Não vai afunilando. Por quê? Porque não há curvaturas no corpo dessa criança. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já começam as pequenas mudanças. Então, a partir da base 10 anos, na base de 8 anos, a gente faz uma pequena modificação na cintura. E a partir da base de 10 anos, a gente já introduz pence. Olha, vocês sabiam disso? Quem sabia disso aí? Que a gente começa a trabalhar com pences numa modelagem infantil a partir da base de 10 anos. Alguém sabe falar? Alguém sabe dizer? Por quê? Ou sabe? Não. Alguém já sabia dessa informação? Rubilene, Ana Luísa, Delma, Jane, Adriana, já sabia disso, Andréa? Bom, então, assim, gente, o corpo da criança vai se modificando. O que eu tô passando aqui pra vocês não é uma regra engessada, tá? Não tem como dizer, olha, modele infantil sempre assim, 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 pronto e acabou. Não tem. Se você comprar um curso aí na internet, se você tá tendo aula talvez aí em qualquer escola, e a professora dizer, olha, o corpo da criança é assim, pronto e acabou. Não funciona dessa forma. O que nós podemos fazer é ter o conhecimento, que pode ser X ou pode ser Y. Se o corpo da criança já apresentar aquele corpinho de mocinha, eu estou me referindo às partes, a base feminina, né? Se o corpo da criança apresentar já o corpinho de mocinha, então a gente faz o quê? Muda o método, né? Se a criança com 10 anos... Isso mesmo, Fabi. Porque o corpo começa a criar pequenas curvas. Exatamente. Então, aí a gente vai começar... A gente vai, né, gente? Foi terrível. Aí nós vamos começar a introduzir as cartas na manga que nós temos a partir de quando a gente começa a notar essas modificações no corpo da criança. E aí você pode me perguntar, ô G, mas eu sou uma adulta, né? Talvez tenha essa pessoa aqui, e eu gosto de sempre trabalhar assim. Eu sou adulta, eu tenho uma cliente aí que a base dela não precisa de pence. Tudo certo. Não é porque a base dela vai ser infantil. É que o corpo dela não necessita. Qual é a fundamentação das pences? Vamos trazer esse pensamento, principalmente quem já é minha aluna, quem já passou aí pelos módulos de saias, de blusas, principalmente, sabe qual é a função das pences, né? Qual é a principal função das pences? É ajudar um plano. Deixa eu pegar aqui um plano, gente. Ai, cadê um plano? Ó, tem um tecidinho aqui bem pequenininho. Um plano, ó. Esse aqui é o plano. Isso, acomodar volumes. Então, se eu tenho um plano, ele não vai fazer curva. Eu posso pegar, por exemplo, um tecido, né, bem grande, jogar em cima do busto. Quem é minha aluna aqui da turma número 6 vai lembrar desse exemplo que eu dei para vocês quando nós estávamos fazendo a base de blusa feminina adulto. Eu peguei um plano, um tecido, joguei aqui no manequim e mostrei para você que ele não faz o contorno do corpo. Quando a gente começa a acomodar ele aqui, ó, vai ficando uma sobrinha aqui, né? Aqui embaixo do seio também vai apresentando aquela necessidade de fazer um ajuste, né, Lindy, Edileuza, Elisângela? Então, aí é onde surge a função das pences. Você quer explicação mais clara e objetiva do que essa? Não, gente, eu gosto sempre de que você tenha a informação técnica e tenha a linguagem simplificada, para que você saiba lidar com isso quando você estiver
diante do caso, né? Então, na criança também é assim, tá? Nós trabalhamos nas modelagens industriais sem pences até 7 anos. No 8º ano, alguém, por favor, compartilha lá no nosso grupo, que tem algumas meninas que não estão conseguindo entrar. Eu compartilhei lá, mas não funcionou. Eita, Senhor, deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Sei nem como fazer isso aqui, viu? Mas depois eu faço, tá bom? Quem não pegar aqui ao vivo, assiste no gravado, né? E aí eu fico aqui disponível também ainda para interagir com vocês um tempinho. Então, assim, na modelagem infantil, nós vamos trabalhar nossa base sequinha até 7 anos. No 8º ano, a gente já começa a fazer uma leve acinturadinha nessa base. E no 10º ano, né, na base tamanho 10, nós começamos introduzindo a primeira pence na cintura. Lógico que toda regra a sua exceção. É sempre bom você partir do ponto do pensamento que eu preciso analisar qual é a situação dessa criança. Eu estou falando sobre a modelagem sobre medidas, tá? Se você domina a modelagem sobre medida infantil, então a industrial ela vai ser batata, né? Vai ser uma coisa bem simples. A partir do 10º ano, nós começamos introduzindo pences. A primeira pence na cintura, né? E aí precisamos fazer um estudo melhor do corpo dessa criança, fazer uma correlação do que nós temos no corpo dela para o que nós temos de uma base industrial e fazer uma adaptação para ela vestir super bem. Agora, se você planeja abrir a sua loja, trabalhar com a linha infantil, na modalidade sobre medida, fazer peças preta porter, né, que são peças prontas para vestir, você não vai precisar trabalhar com algumas dessas observações, porque o seu cliente vai te procurar ou vai procurar a sua loja e ele que vai se enquadrar na sua modelagem, né, na sua peça. Então, se você colocou lá, fez um vestidinho e disse que ela é tamanho 6 anos. E a criança ela é um pouquinho mais rechonchudinha e ela não vestiu bem, a cava ficou apertada, o busto também. Então, a própria cliente vai fazer a opção pelo próximo tamanho, tá? Isso aí é a forma que se trabalha o e-commerce e também a linhagem industrial. É como você, por exemplo, quando vai comprar uma roupa, você fala que você veste G, talvez. Eu visto GG, né? Vocês estão vendo aqui o tamanho, né? da gostosura. Mas, algumas lojas, elas têm um GG, que parece um G. Ou um G que parece um M. Então, quando nós vamos comprar uma peça, é totalmente diferente de quando nós vamos encomendar, né? Então, encomendando, você precisa entender as necessidades do corpo dessa criança para fazer essa correlação com o que você tem pronto, a sua base industrial. E quando você vai comprar, você vai passar de tamanho em tamanho. Outra pergunta que já me fizeram durante essa semana. Por que é que a gente não pode modelar uma base recém-nascido ou uma base infantil e fazermos a gradação até o plus size? Por quê, gente? Quem assistiu a aula passada viu essa explicação que eu dei de uma forma bem simples e bem objetiva. E isso já respondeu exatamente essa pergunta, mas eu vou te responder. Porque o nosso corpo, ele não vai seguindo o mesmo padrão para a idade inteira.
Por exemplo, hoje, na idade que eu estou, né, que você está, eu tenho proporções maiores do que quando eu tinha 20 anos, né? Hoje eu tenho 37, tá? Mas o meu corpo modificou. Então, se eu pegasse, por exemplo, a minha base do tempo lá de 20 anos e for simplesmente analisar medida de busto, de cintura, vai sair uma coisa totalmente fora de estrutura, fora daquilo que eu sempre falo para vocês. Gente, o prumo, né? O prumo, ele é basicamente o fio da vida da modelagem. Vocês sabem que o fio da nossa vida, né, é o Senhor, mas também é o nosso coração, é a nossa respiração. Se a gente faz assim, né, a gente perde o fio da vida. Então, o prumo, ele é o fio da vida da modelagem. Se a gente começa a fazer gradação sem fazer um estudo das necessidades, de como esse corpo foi se modificando, essa é a fundamentação da gradação, não vai rolar, não vai vestir bem. Então, para cada tamanho, para cada linhagem, para cada época da vida, nós vamos precisar fazer um estudo diferente. Então, o corpo da criança, do recém-nascido, né, do bebezinho, ele já é totalmente diferente do infantil, e o infantil totalmente diferente do moda teen, que é o infanto juvenil. Então, para o adulto é bem mais diferente, né? Isso eu tô falando, gente, não é só no feminino, né? Quando nós estamos tratando aqui de modelagem, nós vamos sempre abraçar as duas causas, feminino e masculino, né? Deixa eu ver aqui mais uma informação. O corpo das crianças, vamos estudar aqui sem pena, né, gente? Porque a nossa aula só é de 8 em 8, então para aí um pouquinho para a gente poder fazer um resumo dos principais apanhados aqui, para você sair uma pessoa já assim bem informada sobre o que você quer. O corpo da criança, criança, né? Eu não estou falando do corpo infanto-juvenil. Ele tem proporções muito semelhantes. Então, não necessitaria nós fazermos dois tipos de base. Uma base feminina e uma base masculina. As crianças, elas possuem pequenas diferenças que você vai ver o corpo dessa criança se precisa modificar. Por exemplo, por enquanto que a criança está crescendo, estão crescendo iguais. A base que vai vestir a criança feminina vestirá também a criança masculina. Salvo quando o corpo começa a criar uma cinturinha e o menino começa, né, a ficar mais esguio. Então, esse tipo de modificação... Eu tô torrada. A Edileuza aqui, a Pérola falou, pele de pêssego, você tá... Eu tô preta. Eu tô preta porque todos os dias vou buscar o meu filho na escola em Maceió, minha gente. Tá, acho que uns 2 sol aqui para cada morador, viu? Passei foi uma basezinha aqui, ó, para ficar mais bonitinha. Então, vamos lá. Quando o corpo começa a modificar, aí sim a gente faz algumas modificações na base. Mas até permanecer, deixa eu ver, 10 anos, você consegue ir levando a base de uma forma igual. Lógico que levando em consideração as modificações que nós trabalhamos, né? Hoje em dia existe a linha de peças slim. E isso também existe no infantil. As roupas das crianças também sofreram influências das peças adultos. Então, tanto existe calça slim como camisa social slim. Na modalidade adulto, ou até na modalidade...
Deixa eu pensar aqui como é o nome. Eu não vou falar o nome normal, porque esse nome já fica um pouquinho estranho. Mas na modelagem comum, ou naquela modelagem que veste uma gama grande da população, nós fazemos a peça com folga de vestibilidade, sem acinturamento. Então, como a moda vai e volta, e muitas vezes ela muda apenas o nome, o slim é uma peça mais justa ao corpo. Então, o slim infantil, ele vai sofrer aquela interferência que as crianças, quando estão ficando mocinhas, sofrem, que é o acinturamento, né? Gente, é muita informação, vamos se ater agora à montagem aqui da base, pra gente começar a aula. Olha o copo da professora. O primeiro copo que eu achei do Homem-Aranha aqui, eu peguei. Bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar a base 2 anos. E mesmo que você não tenha uma criança tamanho 2 anos, se atenta a tudo que eu tô falando, pega a sua base, as pessoas que já estão matriculadas, tá bom? E trabalha, faz a sua base. O tecido não vai ser muita coisa, vai ser pouquinho. E aí, pratique, porque você não pode deixar para praticar somente aquilo que te interessa. Porque algumas coisas, quando tiver necessidade que te interessa, elas estão ligadas a coisas que nós estudamos um pouquinho mais atrás, tá bom? Então é isso a fundamentação de um bom estudo. Eu vou virar aqui a câmera pra gente começar. Onde que vira essa câmera? Pronto. Deixa eu baixar aqui. Ó. Esse aqui foi o arquivo que eu disponibilizei, né? Que eu enviei por e-mail para vocês, certo? Uma basezinha, frente e costa. Você pode ver que ao redor dela tem toda uma margem. Então, você vai cortar ou uma ou outra. Não pode cortar as duas, certo? Eu vou cortar desse lado aqui, porque aqui está sem o nome da linha do meio. Então, você corta, gente, ó, bem em cima da linha, tá? Se atenta a essa informação, porque eu vou pedir para você fazer uma pequena correçãozinha aqui, já que é modelagem. Eu modelei aqui no software, né? Eu trabalho com software de modelagem. Então, eu tava com muita pressa de madrugada. E aí, eu preciso que você faça uma leve correçãozinha. Veja só. Cortei uma margem e aí eu vou casar aqui, ó. Quando eu casar aqui, eu posso passar cola nessa margem e vir aqui. Ó. E aí já tem uma frasezinha aqui pra você. Eu vou fazer isso aqui, tá? Porque eu acabei não trazendo. Não trazendo a minha cola. Você precisa cobrir ou você precisa recortar o pontilhado. Mas cuidado você não cortar demais, porque senão você vai cortar a medida da base. Gente, vamos compartilhando essa live. É uma pena que as meninas lá no grupo, o restante, não estão conseguindo entrar, né? Mas depois eu vejo, tá bom?
Pronto. Aqui eu tenho a minha base. O que você vai fazer? Você vai recortar em torno dela, mas antes disso, eu quero que você pegue aí um lápis preto ou uma caneta preta. Eu tô aqui com essa, mas ela tem a ponta muito larga, gente. Olha só. Né? Mas eu vou fazer a correção com ela. Você vai vir aqui, ó, nessa cava das costas. Observe que aqui tem a marcação do fio e o nome costas, certo? Aí você vai pegar uma das suas réguas, ó, eu trouxe várias opções para você ver. E, inclusive, nós vamos dar uma analisada aqui também sobre essa régua aqui, né, a curva francesa. E aí, o que você vai fazer? Eu gosto mais dessa daqui, porque ela tem aqui, ó, uma chegada bem suave, ó. Ela tem uma chegada suave. Já essa daqui, eu acho ela uma curvatura muito fechada. Você precisa ter esse feeling, né? Esse bom senso quando você traçar a sua régua. O que vai te fazer uma modelista com perfeição, né, com louvor, são essas pequenas observações, esses detalhes, esses reconhecimentos. Então, eu vou pegar aqui a minha régua. Você pode fazer também aqui a olho, tá? Esse lápis aqui, ele tá muito grosso. E a pessoa que reside aqui comigo, né, que eu não vou dizer que é o Daniel, ele carrega aqui todos os meus lápis, as minhas fitas. Ó, vou riscar com esse aqui. Você vai dar uma melhorada nessa cava, porque você tá vendo que ela ficou, ó, um pouquinho quadrada, certo? Ô, Débora, um beijo, Débora Mendes. Obrigada, minha querida. Um prazer ter você aqui, viu? Vamos dar uma melhorada aqui, ó. O que você vai fazer? Você não pode mexer nessa pontinha. Você não pode mexer nessa chegada, certo? Eu acabei, talvez... Eu ainda vou fazer aqui a conferência, mas vai dar tudo certo. Eu vou, assim, só dar uma consertada nessa cava, porque eu não achei muito legal. Mas eu já tava zarolha, cansada. E eu precisava ir dormir, né, gente? Pra começar o dia de hoje. Então, olha só. Eu fiz essa correçãozinha aqui, ó. Tá? Então, aí, nós vamos começar aqui, ó. Ai, gente, olha só, eu deixei essa mensagem dedicada para você, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O que esse versículo quer dizer para nós aqui, estudantes de moda? Não se ache, né? Por mais que você estude, por mais que você se gabarite, eu faço faculdade tal, eu sou federal, sou isso, aquilo. Não se apoie nos seus próprios conhecimentos. Por quê? O homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Se você não estiver agradando o Senhor, você pode estudar como for, pagar o curso que for, não vai além. Infelizmente, é dessa forma. Nós não evoluímos. Infelizmente não, né, gente? Desculpa, felizmente. Porque os nossos planos também precisam agradar ao Senhor até quando nós estivermos estudando. Então, vai estudar, começa aí agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele abra a sua mente, e assim será feito. Ora ao iniciar e agradece ao concluir. Certinho? Eu vou guardar aqui, eu gosto dessas mensagens, de botar nas minhas modelagens. E aí vamos concluir esse corte aqui, certo? Benção, Débora. Então, vamos lá, gente. Olha só, isso aqui, ela é uma base muito útil. Convenhamos que 2 anos ainda é um bebê, né, gente?
É um bebê que já tá aí começando a falar, já tá querendo ter vida própria, né? Ser independente. Então, a base é pequenininha assim mesmo. Olha só. Olha como ela é pequenininha. Tem cerca aqui de 20 centímetros. Até porque a altura do corpo, ela é pequena mesmo. Pega essa sua basezinha, ó. Ou você recorta, ou você, antes de recortar, passa a carretilha e guarda essa aqui e usa outra. Para você ter sempre a sua basezinha de estudos, tá bom? Essa é uma base tamanho real, viu, gente? Nós sempre trabalhamos com bases reduzidas, mas aqui não tá reduzida, não. Aqui é o tamanho da criança mesmo. Aí eu vou recortar aqui, ó, no azulzinho. Como o meu lápis ele é bem grossinho, eu vou tirar basicamente o lápis todo, deixar aqui só a pontinha, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. A lateral está ok. Compra uma pastinha aí, tá, gente? Uma pastinha colecionadora, ou compra um plásticozinho daqueles transparentes para você ir organizando suas modelagens. E você colocar a data de aula, desenhar, fazer o desenho do modelo, né? Fazer a leitura. E olha só, aqui tá a nossa base, né? Eu vou colocar aqui o carregador. Porque sinto que em breve... Que a prof aqui nem fala, né? Minhas aulas são sempre assim. Eu gosto de tudo muito bem explicado. E aí, nós temos aqui a base 2 anos. A frente tá feinha, né? Porque fizemos a emenda. Mas isso aqui é detalhe. Você pode repassar, passar para outro. Inclusive, emplastificar para ela ficar uma basezinha durinha, tá bom? E aí, você vai fazer a conferência. Você pode observar que aqui, ó, não tem caída de ombro. G do céu, você errou? Não, não está errado, tá? O que nós vamos observar aqui? Ó, você pode ver, não tá com caída de ombro, né? A cava, ela tem uma modificação aqui, ó, uma diferencinha bem pequenininha. Deixa eu trazer aqui pra você, ó. A cava tem uma diferença bem pequenininha, né? Decote tudo ok, certo? E o corpinho, gente, é bem pequenininho, né? O que eu estou falando aqui? Aqui nós temos o corpo da criança. Lógico que não é um ETzinho como esse que eu desenhei, né, minha gente? Não é o meu forte. Mas essa base do corpo, você pode ver que tem uma medida aí, que eu coloquei aqui em cima, ó. São as medidas mais importantes que nós temos para a construção dessa base. Então, nós temos aqui um busto de 52. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que essa medida de contorno, ó, medida de contorno na altura do busto, ela tem 52. Você vai precisar ver quanto que é a quarta parte. Aí você vai conferir aqui. Vocês me dão só um minutinho que eu vou pegar a minha fita, né? Você já viu aula de modelagem sem fita? Eu comprei algumas fitas erradas, gente. Quando vocês forem comprar fita, olha só. Eu já dou aula há muitos anos, mas eu acabei pegando uma fita pela cor. Peguei uma fita dessa cor. E quando cheguei em casa, era somente a cor. Geralmente essas fitas aqui tem uma marca que acredito que é nova no mercado.
ela mede em polegadas. Polegadas aqui, ó. Então, quando você for comprar sua fita, se atente, tá bom? Se a sua fita tá medindo em centímetros ou em polegadas. Mesmo quando é em polegadas, aqui atrás tem centímetro. Mas você acaba se atrapalhando, porque o direito da fita, a frente, tem que estar em polegada, tá bom? Vamos lá. O que eu tô falando com base do corpo? O corpo, ele se refere a essa parte do tronco, ó. Então, nós temos da cintura para cima, certo? Essa parte aqui se refere ao corpo, certo? Então, nós temos, ó, corpo, até o desenho aqui do decote, corpo, ombro e na curvinha do braço, base do corpo, do cantinho do pescoço para a cintura. Criança não tem geralmente essa cintura, né? Assim, ó, delimitada, que você perceba onde é a cintura para você parar de medir. Então, onde que você vai parar de medir? O corpinho da criança, ele geralmente ele é dessa forma aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Você tá vendo que ele vem aqui, ó, um pouquinho abaulado, né, ó? Um pouquinho assim, ó. A criança geralmente tem pouquíssimo quadril. Tem essa região aqui da cintura maior. Como é que eu vou saber onde é a cintura dessa criança, né? Para eu poder compreender onde é a altura desse corpo. Vai lá onde está o umbigo, sobe uma média de 3 a 4 centímetros. Então, você vai encontrar a cintura da criança, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Opa! A altura do corpo, do cantinho do pescoço pra cá. Cintura, que não vai fazer nenhuma diferença nessa aula e também assim nessa base. Por quê? Porque geralmente a medida do busto da criança, ela é muito proporcional à cintura, tá? Então, do busto, nós vamos vir aqui, ó, retinho. Não precisa você vir aqui abrir, porque aí você pode começar a entortar a base e ela ficar errada, certo? E largura e costas, né? Vamos conversar sobre essas costas, gente. Algumas coisas é bem importante você compreender. Quando nós estamos se tratando de costas... Eita, que eu desenhei um... Eu desenhei aqui um boneco quadrado. Gente do céu, peraí que não tá carregando. Deixa eu ver agora se tá carregando. Ai, Senhor. Deixa eu ver aqui se tá... Pronto. Agora tá. Desenhar um menininho mais bonitinho, né, minha gente? Pronto. Aqui pra cá não vai importar, né? Aqui é o bumbum. O bumbum. Vamos lá. O que eu estou falando sobre costas? As costas, nós medimos aqui, ó. Do ossinho ou dessa curvatura, ó, para essa outra. Nós passamos aqui, ó, a fita e nós encontramos a medida das costas.
Outra medida também muito importante que nós utilizamos na construção da base, mesmo que você não esteja trabalhando com a construção da base, você já recebeu a sua base, é a medida que o nome técnico dela é até engraçado, gente. Ó, o nome dela é isso aqui, ó. Cahuri. É uma medida, esse nome aqui eu acredito que ele está em espanhol. E significa costado ou também cava a cava. Não é mais simples a gente chamar de cava a cava, né? Porque a gente fala cahuri. Ai, minha... Eu não presto. Vamos lá, cahuri, gente. Coisa mais chique, assim, né? Não faz parte da minha rotina esses nomes chiques assim. Então vamos tratar no povão popular que se chama cava-cava. E a cava-cava vai ser aqui, ó, bem no meiozinho da cava. Esse cahuri, ele pode ser encontrado tanto nessa medida aqui, ó, costa, como também aqui, ó, no cahuri, frente. Por quê? Porque nós temos cava-cava na frente e nós temos também cava-cava nas costas, né? Vamos esquecer o cahuri, que esse nome aqui é muito chique e ele é difícil da gente lembrar. O que é cahuri, né? Vai que eu coloque lá, coloque a medida de cahuri da criança. Você vai dizer, meu Deus, o que é cahuri, pelo amor de Deus? Mas vamos falar o nome popular, cava-cava. Quem é que vai saber o que não é cava, né? Todo mundo aqui acha que sabe o que é cava. Então vamos lá. Por que é que a nossa base não apresenta caída de ombro? Não apresenta caída de ombro, gente, por quê? Porque o corpinho da criança, ele não nasce com essa queda de ombro. Eu até exagerei aqui, que coisa horrível. Ele não nasce com essa queda aqui, ó, como os adultos, tá? O ombro da criança, ele é bem assim, ó. Ele é bem mais retinho, certo? Existem medidas de caídas de ombro próprio para cada faixa etária. Nós temos aqui, acho que isso aqui não vai nem fazer muita diferença falar para vocês agora, né? Talvez um pouquinho mais para frente. Nós temos, ó, caída de ombro. 2 anos. 2, deixa eu ver se eu boto 3. Tá 4 anos. 6 anos. 8 anos. E assim sucessivamente. A caída de ombro de uma criança de 2 anos, como é esse caso nosso aqui, muito chique essa aula, prof. Ai, desculpa. Caída de ombro para uma criança de 2 anos é 2 centímetros. Caída de ombro para um bebezinho, né? RN é 1 centímetro, certo? Para os meses seguintes, né? 3 meses, 6 meses, 8 meses. Acrescentamos aqui, ó, meio centímetro, certo? Caída de ombro para criança de 2 anos, 2 centímetros. 4 anos, 2 centímetros e meio. Esses dois aqui, ó. 2 centímetros. Não, gente, peraí. Esses dois aqui, ó. Esses dois. 2 e 4. 2 centímetros. 6 e 8. 2 centímetros e meio, certo? 10 anos. 10 e 12 anos. 3 centímetros e meio, certo? A partir de 14 anos, nós utilizamos a caída de ombro de adulto já, 4 centímetros. Tudo certo?
Bom, foi só uma informaçãozinha para enriquecer mais ainda seus conhecimentos. Vamos lá, gente. Então, a caída de ombro aqui, que eu estou me referindo, é a esse ápice aqui, tá? É a essa inclinação aqui. Quando é que nós passamos a fazer uma caída de ombro diferente aqui, ó? Nós precisamos começar a fazer essa caída de ombro. Lógico que quando a gente analisa as modificações no corpo da criança, mas industrialmente nós podemos começar a acrescentar essa caída aqui a partir dos 7 anos, 8 anos. Nós fazemos aqui a diferença entre frente e costas com 1 centímetro. Então, você pega a sua base, né? E aqui somente na parte de trás, você vai acrescentar 1 centímetro. 7 anos, né? Quando a gente começa a fazer as modificações de cintura, pense, então, começa a fazer uma diferença de caída de 1 centímetro. A partir de 8 anos, a gente já começa a aumentar essa caída para 1,5 centímetros. Quando nós fazemos essa diferença aqui, ó, de caída de ombro, né? Porque a parte de trás tem que ser maior do que a da frente. Nós começamos a fazer essas diferenças quando a criança começa a apresentar seios. Por quê? Porque se nós não fizermos, a basezinha ou a blusa, seja o que for, ela vai começar a puxar para poder se igualar, para poder achar aqui, ó, o meio do ombro, certo? Enquanto a criança não tiver essa modificação, essa diferença de seios, né? Essa mudança corporal, nós vamos trabalhar com base frente e costas iguais, tá? Porque não tem nada para balancear. A função dessa diferença aqui, ó, das costas, é por conta dos volumes dos seios. Tudo ok? Bom, gente, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui. Opa, a mesa tá indo embora já, gente, ó. Nós vamos trabalhar aqui essa base, essa blusinha aqui, né? Que é uma bata, né? Por que uma bata? É porque é uma peça realmente mais ampla. Ela também não apresenta pences, então, pelo formato dela, ela tá no formato... Gente, cadê o nome do vestido? Esqueci, olha. Esqueci o nome da peça, né? Que tem equilátero. Esqueci. Meninas, cadê vocês do nosso curso de vestidos? O vestido... Esqueci o nome do vestido. Eu não tô sem nenhuma apostila aqui para dar uma pescada. Mas vamos seguir, tá? Conhecendo todas as modificações. Não, é vazê não. Eita. Mas digamos que seja o evasê, certo? O evasê, olha só, lembrando para vocês, quem é minha aluna, tem diferença, meninas, entre evasê e o outro modelo. Deixa eu pegar aqui a apostila. Ai. Deixa eu pegar aqui a apostila para dar uma pescadinha no nome. Olha, eu e as minhas aulas, né? Risquei a apostila todinha. Trapézio, gente. Vestido trapézio, olha só. Esse aqui também é uma base. Ela apresenta as características do trapézio. Ó. Essa nossa bata, ela segue as características do vestido trapézio, que são o quê? Olha o formato do trapézio. O trapézio é uma peça geométrica que ele apresenta as laterais iguais e a parte de cima, que é a parte de baixo, diferente, né? Ó, ele possui 2 lados paralelos, né? E essa diferença entre a linha de cima e a linha de baixo. Você pode enxergar aqui, ó. Esses 2 lados são paralelos, né? E a partezinha menor
e a de baixo maior. Por que nós não chamamos de evasê? Porque para a gente ter aqui uma peça evasê, nós precisaríamos ter uma acinturada, tá? A diferença entre o trapézio e o evasê são essas. Sei que as minhas alunas já estão aí tinindo, né? Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo exatamente aquilo que eu sempre trabalho em todas as minhas aulas. Eu vou colocar aqui... Ai, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essas nossas réguas, né? Às vezes, muitas pessoas me perguntam para qual a função de uma régua como essa, certo? Amando essa apostila. Quero fazer parte do curso desta apostila, prof. Vamos cuidar, mulher. Oxi. Vamos lá. Qual é a função dessa régua francesa? A função dessa régua nada mais é do que simplificar a quantidade de réguas que a gente tem em casa, né? Não existe somente esse modelo, mas esse modelo aqui é o mais conhecido. Aqui nós temos várias curvaturas do corpo. Aqui nós temos, ó, deixa eu só tirar esse papel de baixo. Colocar um pezinho para não voar, ó. Somente nesse pedaço que eu estou apresentando aqui para vocês. Vamos conhecer aqui as características dessa régua e trazer para a nossa realidade do corpo. Nós temos aqui, ó, curvatura de gancho, né? Gancho frente e gancho costa. Nós temos também aqui curvatura de quadril. Eu tenho outra régua que ela é toda demarcada. Então, curvatura de quadril, ó. Essa curvinha aqui, ó, vamos virar de cabeça para baixo. Ela forma aqui, ó, uma ligação entre cintura, né, e quadril. Certo? É todo o curso de corte e costura. Exatamente, Paty. Agora, nós já temos gancho, né? Gancho e quadril. Nós temos aqui também, ó, formação de decote, né, ó, decote. Nós temos aqui formação de decotes infantis ou também cavas infantis, não, essa aqui é cava bebê, tá? Cava frente, cava costa, certo? Essa parte aqui também, ó, cavas ou decotes, certo? Aqui nós temos cava frente, cava costa. E nada te impede de usar essa parte aqui também, né? É por isso que eu sempre uso aquela palavrinha, aquela frasezinha mágica. O que, gente? Namore a régua. Não tem como dizer assim, olhe, do ponto Y para o ponto X, você encontra quadril. Não tem. Quando você domina isso aqui, você sabe para onde girar. Quem vai te dizer se está satisfatório é a chegada em determinado lugar. Ó, se chegou de forma, olha só o enquadro que eu tô fazendo aqui, ó. Se chegou suave ou se foi uma coisa repentina. Quando é uma chegada repentina, a modelagem não fica perfeita, ela fica toda quebradiça, né? Quebradiça que nós falamos é um termo assim técnico de chegadas de modelagem que chega assim, ó. Ó, por exemplo, nós temos aqui, ó, cintura e nós temos aqui, ó, um quadril. Aqui está a parte de baixo da saia. Uma chegada suave, ela vai vir, ó, já justificando essa chegada. Uma chegada que quebradiça, ela vai fazer isso aqui, ó. Quem é o ser humano que tem um quadril, uma bola no quadril, né? Ninguém. Ninguém é um ser humano que tem uma bola no quadril. A pessoa não chega assim de repente. Tá vindo e de repente ela traca num canto, né? Não, nada disso. Então, a boa modelista, ela tem que namorar a régua. Vai posicionando, ó, seja uma... Olha quanta régua eu tenho aqui com a mesma função. Porém,
curvaturas diferentes. Muitas vezes você tem aí uma régua só e resolve tudo, tá tudo certo. Você não é mais modelista ou menos modelista do que outras pessoas. Eu acho muito bacana o uso de réguas variadas e ter réguas variadas, principalmente quando a gente encontra algo diferenciado, tá bom? Se você está satisfeita apenas com uma régua e o esquadro você tem que ter, tá bom? O esquadro é fundamental. Ou um escolar como esse aqui, ou o esquadro grandão. Eu tenho aqui para mais de 5 esquadros. Cada um com um tamanho específico. Eu tenho reduzido, tenho tudo que é tipo de esquadro. Por quê? Porque as necessidades elas são diferentes. E os nossos estudos também eles vão se aprimorando. Se você tem só uma régua e já te satisfaz, você consegue fazer curvatura de gancho, curvatura de quadril, você consegue fazer decote, cava, tudo certo. Se você não tem ainda todos os manejos, você precisa de mais de uma, ok. Com o tempo você vai se familiarizando, você vai resolvendo tudo em uma régua só. Hoje, depois de, deixa eu ver quantos anos, 23 anos já de modelista, trabalhando nessa área, eu faço as curvaturas até à mão, né? E aí a gente passa apenas a régua só para cumprir tabela e ter realmente aquela justificativa de que a régua chegou suave, que o traçado chegou suave em determinado lugar. Isso é treinando habilidades. Você tem que saber reconhecer, né? Trabalhar bem essas curvaturas e saber que ele satisfez, que ela satisfez a necessidade da modelagem dessa criança, certo? Tem crianças que você vai precisar utilizar uma régua, uma curvatura de um adulto e tá tudo certo. Não é porque aqui foi criado com a intenção de ser para um adulto que você não vai usar, né? Vamos sempre utilizar o culto racional, que é algo que o Senhor deixou para a gente, usar esse culto racional. Somos pessoas diferentes dos animais, nós pensamos, nós sintetizamos, né, como os passos, nós sintetizamos esse conhecimento e nós utilizamos na nossa vida real, tá bom? Aquilo que eu não ensinei aqui com palavras, mas você foi capaz de descobrir praticando, é tudo muito importante. Isso aí é você criando o que nós chamamos... eu vou dizer assim, entre aspas, né? No mundo adulto, no mundo da modelagem, é você criando repertório. Você cria repertório quando você pratica, quando você erra, quebra a cabeça e você encontra aquela solução. Tá bom? Vamos lá fazer a leitura? Vamos trabalhar aqui fazendo a leitura. Deixa eu ver aqui como é que tá a condição, gente. Baixar aqui um pouquinho para eu ver o que é que eu tenho aqui. Nossa, temos uma quantidade bacana de gente, né? Vou aumentar aqui. Eu vou riscando aqui esse desenho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele logo. Não consigo desenhar porque tá bem escuro, mas depois eu faço uma outra impressão. Nós vamos trabalhar, se você já tem um conhecimento prévio, ótimo, tá bom? Se você não tem, eu vou trazer você aqui para a realidade do pensamento crítico construtivo. Nunca pense que essa palavra crítica será usada para menosprezar. Pelo contrário, o crítico construtivo, ele vai somar, ele vai trazer pontos para que você chegue de uma forma mais fácil ao denominador comum. Então, o corpo da criança, assim como no adulto, será trabalhado na modelagem mais fácil, mais simples, que é na modelagem, quem sabe, quando a gente modela um corpo, um lado só, como se chama? Quando nós modelamos apenas um lado da modelagem, uma parte, um lado só, como que a gente chama, gente? Gente, cadê vocês? Não, plana não. Isso, simétrico. O que é a modelagem simétrica? A modelagem simétrica é aquela que um lado, olha o exemplo bem claro aqui, ó. Se eu modelar somente esse lado aqui, ó,
Esqueça do shortinho. Vamos tirar esse shortinho daqui. Isso mesmo. Quando eu pego a minha roupa aqui, eu não vou precisar trabalhar com a minha basezinha inteira. Eu vou trabalhar apenas com a metade. Por quê? Se eu fizer esse lado aqui, na dobra ou no abotoamento, e eu cortar 2 vezes, ele sai ou não sai o outro lado? Ai, gente, voltou. Travou aqui a internet, Wi-Fi acabou. E eu estou aqui, estou usando aqui os dados móveis, tá? Então, vamos lá. Quando nós temos uma modelagem e desenhamos apenas um lado e podemos espelhar o outro, nós temos uma modelagem simétrica. Seja ela recém-nascido, infantil, infanto-juvenil, feminino, masculino, não importa. Se eu pego um lado do molde, apenas um lado, consigo fazer esse e espelhar, então o meu molde ele é simétrico. Quando eu preciso trabalhar os 2 lados ao mesmo tempo, nós temos uma modelagem assimétrica, né? O A na frente está significando diferente. Nesse caso aqui, nós temos uma modelagem simétrica, tá? Vamos trabalhar aqui igual a gente trabalha no adulto, tá? Essa informação parte do mesmo princípio. O que você precisa saber é quantas informações da base, o que é que está acontecendo com o corpo dessa criança, o que é que você tem na base, qual é o respaldo que você tem para modificar, qual é a diferença necessária. Então, tratamos a base, nós estamos livres para fazer a interpretação de modelagem. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não consigo fazer aqui. Deixa eu unir 2 folhas, né? Porque o meu papel... Eu comprei um papel escuro, olha só. Esse papel aqui, inclusive isso aqui é até um molde de calça, ó. É um moldezinho de calça. Fica um pouquinho escuro. Então, deixa eu ver se eu faço aqui. É estreito. Preciso comprar o papel branquinho, que fica melhor para a aula. Aí a base acabou de se mandar, gente. Pode isso. Uma dificuldade para comprar papel aqui, viu? Tem que fazer um pedido pela internet. Ai. Vamos lá. Nós começamos sempre trabalhando com a modelagem frente. Você nunca deve começar uma modelagem pelas costas, certo? A não ser em casos específicos de planificação de moulagem, né? De draping. Modelagem 3D. Aí são outros casos, né? Já os estudos já são bem diferentes. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Pega a sua base. Opa. Cheia da base, ela sai toda riscadinha, né? Aí eu vou pegar isso aqui, ó. Como eu tenho, ó, você vai pegar a sua carretilha, que agora a minha aqui não tá. Ou se você tem uma estrutura do ângulo de 90 graus,
Eu conversei com vocês na última aula sobre esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, você não precisa necessariamente começar carretilhando esse fio aqui. Você é capaz de colocar o próprio fio aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo aqui, ó. 90 graus, ó. Ó, conferência. Tá bem certinho. Então, eu posso utilizar tanto isso aqui como fio, como eu posso colocar ele um pouquinho mais pra cá. Ó, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cá, ó. Estou me resguardando aqui. E aqui estou eu. Qual é a importância de você colocar essa pontinha aqui? Alguém sabe me dizer? Não basta você fazer. Isso aqui é uma informação para a sua vida, viu? Vai fazer a marcação de fio. Por que é que geralmente a gente não faz? Nós não fazemos somente a marcação. É bacana você fazer a marcação. Se você fizer isso aqui e você não colocar essa cabecinha, não tá errado, mas vai criar uma certa confusão para o cortador. Alguém sabe me dizer? Posição do fio no tecido. Andréa, você tá demais, Andréa. Muito, muito, muito exibida. Exatamente. É o sentido do fio. Que sentido é esse, meninas? Olha só, nós temos, né? Vai eu aqui com esses exemplos, que eu sou aquela professora que tem que pegar na mão. Nós temos o nosso fio do urdume. Ó. Aqui tem a orelha. Compramos o tecido e a nossa cortadora fez isso aqui. Certo? O tecido tem umas estampas, por exemplo, aqui, ó. De umas folhinhas caindo. Certas estampas estão, ó, com as folhinhas caindo. Quando eu não utilizo essa setinha aqui, eu tô falando para o cortador. Não importa se você coloque o fio aqui assim ou assim. Tanto faz. Quando não tem essa cabecinha, significa que o molde pode ser cortado para cima ou para baixo. Em uma estampa com pé, em uma estampa que tem uma posição, um modelo de estampa, eu posso cortar, gente. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma economia de tecido. Quem é que não gosta disso aqui? Fala aí pra mim quem é que não gosta de dar essa economizada e cortar assim, gente, ó. Quem é que não faz isso aqui? Quem é que não já fez? Vamos dar uma economizada? Corta um pra cima e um pra baixo. O que vai acontecer com a folhinha, Suelen? As folhinhas da nossa estampa vão ficar um pra cima, né? E um pra baixo. Então, a cabecinha da nossa setinha indica que todos os moldes precisam ser cortados na mesma posição. Não pode, vai ficar... Meu Deus, a minha vista tá pra lá de beleléu, invertido. Se fosse liso, poderia, né? Talvez não. Mesmo se tratando de tecidos lisos, nós não podemos cortar para cima e para baixo, sem primeiro observar o brilho. Você já pegou aquele tecido, o suede, ele imita um certo couro. Se você passa a mão assim, ele apresenta um brilho. Se você passa a mão assim, outro brilho. Assim, outro brilho, né? Porque ele tem um certo pelinho. Então, ali já é de cara que não pode cortar. O molde tá querendo voar aqui. Não pode cortar um para cima e um para baixo. O que vai observar? O que vai te fazer cortar um para cima e um para baixo? Tecidos lisos sem brilho. Jamais você pode cortar isso aqui em tecidos acetinados,
tecidos, né, que tem aquele pelinho, que é como o suede. Tecidos com muita elasticidade, eles também apresentam esse tipo de brilho e você pode ficar uma peça brilhando ou não. Quem não conhece, eu fui numa festa, num retiro, né, num evento. Deixa eu me organizar aqui, gente, que eu tô bem na pontinha da mesa. Tô cansando. Fui para uma festa e a mulher tava simplesmente abalando lá com uma saia com cauda de sereia, né, o nome popular. Porém, eu tava vendo de longe que a saia tava com um brilho horrível no meio. A saia é dessa forma aqui, ó. Justa, né? E depois assim, ó. O que aconteceu nesse corte? Essa posição aqui, ó, ela estava brilhando. Então, o que aquela peça falou para mim? Você lembra quando eu falo para você que a roupa sai falando da gente? Aquela peça me disse o corte dela. Logo aqui, né? Logo a mim. Quando eu vi essa peça brilhando e essas duas aqui, ó, de outro, deu para compreender na lata que essa peça foi cortada aqui, ó. Vou fazer menorzinho. Essa peça do meio foi cortada assim. E essas outras foram cortadas assim, ó. Ó. Ela inverteu o corte. O tecido era liso, porém um tecido não é bem acetinado, mas com elasticidade. É um tecido bem comum que vocês certamente têm na sua casa, que é o gabardine. O gabardine gosta muito de fazer isso, então cuidado quando você cortar pernas de calça, mesmo sendo frente e costa. Não corte um para cima e um para baixo, porque vai ficar frente com brilho e costas com outro. No infantil, gente, também é dessa forma, né? Então, olha quanta informação que esse molde aqui, essa basezinha tão simples, ele já nos fala. A pontinha dessa seta, ela tá me indicando que essa base, ele deve ser cortado, ó, no sentido do fio. O sentido do fio é para baixo? Não, o sentido do fio é para cima. Agora, quando eu estiver fazendo um molde profissional e traçar apenas um fio aqui, ó, um tracinho, o seu molde não vai estar errado. Porém, você vai estar passando uma informação errônea para cortador, né? Numa fábrica, num ateliê de produção, você tem que estar atento a essas informações. Se eu, cortadora, né? Eu, Gerlane, também sou cortadora. Eu pegar uma modelagem, né? De uma modelista, de uma profissional, e tiver dessa forma aqui, eu estou entendendo o recado. Ela está me falando que eu posso cortar ou aqui, certo? Então, eu costumo, quando a minha peça desenvolvi um molde e tanto faz, de acordo com o meu molde, né? Eu desenvolvo a modelagem de acordo com o tecido. Eu já sei qual tecido vou usar. Eu já experimentei e sei qual é o comportamento desse tecido. Aí eu vou aqui, ó, para informação. O meu tecido vai apresentar brilho, então ele só pode ser cortado para cima. Não, o meu tecido não vai apresentar brilho, então eu vou deixar o meu cortador à vontade. Posso colocar setinha para cima ou setinha para baixo. Agora eu tenho aqui algum detalhe. Por exemplo, eu gostaria de ressaltar nessa saia aqui, digamos que eu fiz ela no corte, o sentido todo perfeito. E aqui eu quero ressaltar a aba de um bolso, certo? E eu quero que esse bolso seja notado, porque se ele for na mesma proporção do brilho, ele não vai ser notado. Então, nessa proporção aqui, ó,
nessa abinha desse bolso, aí eu posso sim inverter o fio, certo? Deixar a minha saia com o fio todo pra cima. E nessa proporção aqui, ó, nesse moldezinho, colocar um fio para baixo. E aí ele vai realmente ficar ao contrário. Ele vai destacar esse brilho aqui e o meu bolso vai aparecer. Tá errado não, porque ele foi criado, né? Criado com esse pensamento, com essa finalidade de demonstrar esse bolso aqui. Agora, peças inteiras, cuidado com a informação que você passa com esse fio para sua cortadora não aproveitar tecido, né? Cortar ao contrário e você levar a culpa, certo? Mas lembre-se sempre, não colocar a cabecinha da seta, tá deixando o seu cortador livre para fazer para cima ou para baixo. Vamos lá, gente, vamos trabalhar essa modelagem ou a gente faz uma outra. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, né? Nós já temos, a Joyce deu uma risada. Costureiras, repara tudo. Minha gente, é terrível, viu? Eu fico pra chorar quando eu vejo listras, né? As listras que não se casam, mas não vamos entrar nisso não. Deixa eu ver se meu celular ainda vai aguentar. Minha gente, nós estamos aqui a 1h40. Ai, minha gente, vamos marcar uma outra aula pra gente fazer esse estudo aqui? Porque vai ficar muito cansativo e muitas pessoas não vão conseguir assistir de uma vez só. O que vocês falam para mim? É o tempinho que vocês imprimem a base de vocês ou vocês desenham, porque olha a Karina como tá motivada. Vamos marcar outra, né, Karina? Porque aí eu recarrego minhas energias, eu ainda vou fazer uma prova agora à noite. E aí vocês imprimem e a gente começa a fazer essas modificações. Tudo certo? Deixa eu olhar aqui pro rostinho de vocês. Vocês veem aqui eu de bigode, eu tô de bigode. E aí? Eu já imprimi a minha base, Débora Show. Por mim tudo bem, pois suas aulas são bem explicativas, certo, né, gente? Bom, tivemos mais uma aula explicativa de coisas muito importantes. Quem puder assistir novamente e fazer essas anotações, show de bola. Eu não consigo parar para fazer uma apostila agora, né? Talvez a gente faça em um curso mais avançado. Mas anotem, porque tem muita coisa aqui que você talvez não vai lembrar, mas anotado, você consulta lá o seu caderninho. Eu sou cheia de caderninho. Eu tenho caderninho para anotar modelagem plana, praia, alta costura, infantil, moda fitness, masculino, olha, eu tenho tanto caderno. Eu não posso ver promoção de caderno, porque eu sei que eu amo caderno e vou fazer. Tem um caderno assim, grandão, de A3. Ele tava por aqui, que é só de interpretações de modelagem, coisa mais linda. Mas vão anotando, tá bom? Vocês vão anotando. Anotem essas proporções aqui, ó, de caída do ombro, tá bom? Que será muito importante também para vocês mais pra frente, tá bom? Eu tô muito feliz pela presença de vocês. Eu espero que essas aulas façam muita diferença na sua vida. Que some, que eu também, né, minha gente? Que eu seja bênção na vida de vocês. Que vocês aí, quando estiverem fazendo um traçado errado, que vocês estão chegando aí com um traçado assim, meio tronchinho, vocês escutem a minha voz. Apague, faça de novo. Apaguem, façam novamente, não tenham preguiça, tá bom? Façam as suas coisas com perfeição. Vocês estão fazendo para vocês. Não é só porque você vai ter uma cliente. Não, gente. A gente precisa sempre dar o nosso melhor, né? Em tudo que você fizer. O versículo diz aqui também, né? Que o Senhor te mostrará a vereda certa. Ele te mostrará o caminho certo. E Ele também aprovará quando você estiver no caminho certo, viu?
Também gostaria de ver novamente a primeira aula. Estela, vocês tiveram 6 dias, gente. A aula foi removida. Eu estou resolvendo se eu coloco lá no canal, né, para inclusive vocês me ajudarem a monetizar, para poder trazer mais conteúdos, ou se eu faço um grupo aqui no próprio Face e coloco vocês lá que estão matriculadas só de aula, sem vocês comentarem nada, só para as aulas ficarem guardadas e essas aulas não se perderem, né? Vânia, deixa eu ver aqui. A Andréia. Deixa eu ver, tem um comentário aqui bem grande, né? Amanhã eu vou fazer minhas anotações. Pessoal, quando a gente anota e escreve, fica guardado para sempre. Nossa memória é falha. Verdade. Um grupo no Face é muito bom, né, Karina? A Carla tá falando que ela escuta, né? Deixa eu ver aqui. Desmancha esse ponto feio. Eu exijo de vocês, mas sempre um pouquinho. Oh, não, prof. Não vai embora, Estela. Tá bom, né, a aula. Gente, eu gostaria de trazer muitos conteúdos aqui. Até porque esse espaço aqui, gente, é um espaço próprio para aulas. Ele não sai barulho. Ele de vez em quando recebe um pouquinho de barulho. Mas aqui tem uma iluminação aqui em cima de mim. Eu tô com muito calor porque aqui tem em cima de mim 16 lâmpadas. Nós temos aqui toda a organização, softbox, tudo para melhor visualização. Aqui eu não sou a estrela, eu não sou a estrela. Quem brilha é o Senhor, quem brilha são as aulas. Tudo para o seu melhor aprendizado, né? Faz sim, prof. Também perdi a primeira aula. Tá bom, gente. Eu vou me organizar. Eu só peço sempre a você um pouquinho de paciência também comigo, tá? Aqui essa aula são feitas nos meus momentos livres e hoje, segunda-feira, tá sendo esse momento livre, entre aspas, né? Porque hoje eu ainda vou trabalhar. E eu quero dizer para você que eu não sou a melhor das melhores, gente. Tem gente muito capacitada, mas eu vou dizer uma coisa a você. Muitas pessoas ficam me perguntando qual é o caminho que eu trilhei. O que eu quero dizer para você é que não perca oportunidades. Não espere a melhor oportunidade para você estudar. Ai, prof, eu tô com um trabalho tal, não sei o quê. Quem faz a oportunidade é você. Eu fiz o PDF de vocês de madrugada. Eu também estou trabalhando com umas planilhas, né, de um trabalho novo aí, de madrugada. Porque foi o tempo que eu tive. Sei que a minha condição física talvez não seja igual à a sua condição física não seja igual a mim. Mas se você colocar esse objetivo na sua mente de estudar uma vez por semana, você vai conseguir, tá bom? Depende muito do que você está pronta para fazer. Ai, Gê, eu só quero quando eu tiver com as minhas contas em dias, tem umas coisas que tá na minha mente. Infelizmente, não sou eu que vou te conscientizar que a constância, né, a constância leva à perfeição. Eu posso falar aqui, ó, em outras línguas, inclusive, te ensinando. Se você não parar para analisar e ver, não, acho que isso aqui tá certo. Ela falou assim, poxa, tá dando certo. Não, tá dando diferente. Esse corpo tá assim, tá assado. Quando você começa a se questionar, quando você começa... Então, você passa a aprender. Mas, para isso, é necessário você ter empenho, tá bom? Todo mundo aqui tem sua vida corrida. Quem é que não trabalha aqui? Só quem já morreu, né? Porque quem não tá aqui é porque não tem acesso a essas aulas ou porque já descansou em Cristo. Então, essa pessoa realmente ela não tem condições de estar na aula porque ela não tem mais tempo. Mas todo mundo aqui trabalha, tem filho, esposo muitas vezes doente, um filho doente, um filho especial, está sofrendo depressão, ansiedade. E nós continuamos aqui nessa terra. Enquanto que nós estivermos aqui nessa terra, gente, nós vamos passar essas agonias, sim, porque faz parte do plano humano, né? Essas carninhas aqui, ó,
faz parte da gente passar essas agonias na vida, sim. Tem dia, ontem, por exemplo, gente, olha, ontem foi 26/3. Ontem eu passei o dia chorando. Hoje eu tô aqui o dia sorrindo. Porque ontem fez 9 meses que o Senhor guardou o meu paizinho. Última vez que o meu pai me olhou, última vez que ele segurou minha mão. E eu sou carne. Então, para não se refletir em doenças, eu sempre prefiro chorar. E eu sou chorona. Choro, sabe? Eu choro de berrar. Então, ontem eu tava para baixo. Fui fazer isso aqui mais tarde, porque durante o dia eu não tava bem. E você pode estar passando um momento assim também. Chore, louve. Eu comecei a cantar, sabe? Inventei de cantar em inglês e de repente eu já estava sorrindo das palavras que eu não estava nem sabendo cantar. Mas me dei ao desfrute de realmente ficar triste. Mas eu não posso fazer dessa tristeza, dessa dificuldade, né? Dessa coisinha que tá aqui, às vezes trazendo as lembranças, escutando a vozinha do meu pai. Eu não posso trazer isso para minha vida toda. Porque eu fiquei nesse plano aqui. Nós estamos nesse plano terreno. Precisamos seguir, precisamos continuar vivendo, porque você fazemos aquilo que está nas nossas mãos, né? Eu fiz tudo que estava nas minhas mãos para cuidar do meu pai. Mas o plano do Senhor não coincidiu com o meu. E o plano do Senhor foi melhor. Meu pai não está sofrendo, né? A gente sofre a separação, algumas pessoas sofrem outras situações, sofre com a mente falando, porque quem tem problemas de ansiedade é exatamente isso, depressão, a sua mente te acusa, a sua mente fala por você. Então, ore, louve ao Senhor, mas não guarde todo o tempo do mundo para ficar triste. Porque quanto mais espaço você der, mais espaço a tristeza te pede. Eu não vou para a igreja porque eu estou muito triste. Aí eu não vou para a igreja hoje. Eu não vou para a missa hoje, né? Algumas de vocês vão para a missa. Não vou para a missa hoje porque eu estou muito triste. Aí o que acontece? A tristeza ficou em você naquele dia de ir louvar o Senhor. Chegou o outro dia, passou alguns dias e é dia novamente de ir para a missa, de ir para a igreja louvar o Senhor. E você vai dizer, eu já não estou bem, eu não vou de novo. Quem é que vai tomar conta mais uma vez do seu coração? É a tristeza, né? E quanto mais espaço você for dando, mais ela vai te pegando até ela te sufocar aqui e se transformar em doenças, tá bom? A nossa mente, gente, ó, ela é desse tamanho, né? A gente guarda esse monte de informação aqui que você tá vendo, mas ela é um arquivo grande, porque o computador ele foi criado baseado na nossa mente, mas ao mesmo tempo pequeno. Então, não acho que você vai dominar, porque você não vai, né? Você só consegue se manter de pé com a ajuda do Papai do Céu. Então, peça sempre ajuda ao Senhor. Se afaste de pessoas negativas, aquelas pessoas que dizem que não acreditam em você. Eu não acredito, não. Essa mulher não faz nada e só vive cansada. Tem essas pessoas assim, né? Eu não acredito, não, que tem tudo, tá reclamando de quê? Tem pessoas que não estão qualificadas para conhecer as nossas dores. E tá tudo bem. Ela só não teve essa capacitação ainda, mas vai passar. Quando a gente passa uma situação assim, a gente sabe tratar as pessoas, né? A gente sabe o peso das palavras. Discuti com minha filha sábado, fiquei triste o dia todo. E à noite eu vi uma palavra tremenda. Pedi perdão a ela. Exatamente. E o Senhor te abençoou, né? Porque você ficou triste e não ficou só ali da tristeza. Você foi buscar ajuda no Senhor. Né, Daiane? Ah, Daiane, irmã Daiane, que bênção ter você aqui. Então, meninas, eu escutei de alguns de vocês que têm o desejo de aprender a costurar, tem o desejo de
de trabalhar aí nessa linha infantil, que está passando situação A, situação B. Se você tiver realmente sem condições, porque chega um momento que a gente tem que tomar um espaço, filtrar o que chega, né? Filtrar o que chega, saber com quem conversa. Não é porque aquela pessoa é fofoqueira, é do mal, é porque tem pessoas que não têm uma boa palavra. Então, não compartilhe com quem não tem uma boa palavra, né? Se você sabe que aquela pessoa, ela é uma pessoa que resmunga, tem uma opinião sobre a vida de todo mundo para dar, menos sobre a vida dela. Tudo que você fala, a pessoa já te explica o que é. Já coloca o seu problema lá embaixo como se você não está passando nada. Então, essa pessoa não merece ou não é qualificada para conhecer o seu problema, tá bom? O melhor amigo é Jesus. O melhor momento de pedir socorro é quando a gente está aí, né? Eu gosto de pedir socorro todos os dias. Senhor, vem aqui e me capacita. Quando eu vou abrir a aula aqui, é com ele que eu falo. Olha, Senhor, que não saia nada de mim. Que não seja eu ministrando essa aula, que seja o Senhor. Ao abrir da minha boca, que saia conhecimentos que faça diferença na vida de alguém. Então, não espere o melhor momento, meninas. O intuito foi esse. Não espere o melhor momento para estudar. Crie o melhor momento. Talvez você não pôde estudar essa semana, mas na próxima você vai criar esse momento. Poxa, na semana passada eu não tive tempo de fazer minha atividade. Eu preciso me policiar. Você não deve viver em função só do seu filho, seu marido, disso, daquilo, porque você existe, né? Você é uma pessoa muito importante. E a pessoa mais importante para você é você. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Depois não, antes de mim tem o Senhor. Mas aqui na terra eu preciso ficar bem por mim e depois tem o meu filho. Você precisa ficar bem por você e pelo seu filho. E você bem, você vai louvar o Senhor, você vai ter sucesso na sua vida. As dificuldades vão passar, vão chegar, mas você vai saber lidar. Por quê? O controle emocional, né? O Senhor, né? Tudo que eu falar, gente, está sempre abaixo do Senhor, tá bom? Mas o controle emocional, ele faz a diferença para você regredir, para você se afundar ou para você crescer, né? Onde você gostaria de estar agora? Ou quem você gostaria de ser? O que você gostaria de já saber? Se você tivesse tido um controle emocional maior lá atrás. Eu não sou a professora da vida. Eu não tive essa sobriedade a vida toda. Quem vai nos capacitando, ó, é as pancadas da vida. E aqui está a pessoa que mais apanhou. Eu tô aqui porque eu já apanhei bastante, né? Então, a gente só transmite quando o homem fala, quando o homem te praqueja, quando o homem fala... O homem que eu falo, o ser humano, né? Quando ele não é bênção na vida de outra pessoa, é porque essa partezinha aqui de dentro, ele já está sujo e contaminou a parte de fora. Então, se você tiver sabedoria, você vai aprender a cuidar de você mesmo, tá? Como é que eu vou cuidar de mim? Não contando os meus problemas para todo mundo, sabendo ouvir as pessoas, não atropelando as pessoas antes de elas falarem, não fazendo pré-julgamentos, né? E a gente aprende assim. E aí, quando a gente tá naquele desespero, há amigos mais chegados que um irmão. Muitas vezes nós temos a pessoa, né, do nosso sangue, que não está qualificada para nos socorrer nas adversidades. E o Senhor prepara aquela pessoa, né, aquela pessoa que realmente é uma pessoa de Deus, que não te julga, que não vai te colocar lá embaixo, que vai dizer, olha, não tá bom, mas você pode melhorar, vamos fazer assim, eu estou com você, vai dar certo.
existe essa pessoa, tá bom? Eu só não sei quem está ao seu redor, mas você, com sabedoria, vai começar a criar, a analisar nessa análise para você sofrer menos. Tá triste, tá para baixo, nem todo mundo precisa saber. Eu já vim dar aulas para vocês aqui sorrindo, enquanto que eu tinha acabado de chorar, deixando meu pai, tinha acabado de alimentar o meu pai por uma sonda, e aquilo me magoava, mas eu precisava vir aqui. Por quê? Aqui tinha pessoas que contavam comigo. E quando eu chegava aqui, ó, a tristeza ia bem para bem longe de mim. Esse momento aqui é o momento que o Senhor criou para mim. E aí quando eu saía daqui, alimentada pelo que vocês comentam aqui, a tristeza nem me queria mais, porque eu dizia, ó, sai para lá, porque aqui não tem espaço para você. Então, quando a gente não tem a oportunidade, a gente cria. Ora, louva e cria. Mas sabemos, devemos ter sabedoria com quem nós conversamos. Até quando você está aprendendo. Uma coisinha assim, ó. Tá? Tem que ter sabedoria. Nem todo mundo está pronto para conhecer quem somos nós. Tá bom? Um beijo, minha gente. Eu amo conversar com vocês. Eu falo, né? Pelos cotovelos. Graças ao Senhor por sua vida. E nós continuamos nos vendo, nos falando lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem todas com Deus. Beijo, fiquem na paz. Boa noite.